Oi, nossa galera do segundo ano do Senec Quissamã. Saudade de mim? Eu morrendo de saudade de vocês. É por isso que a rede Senec arrumou um jeitinho da gente poder estar se encontrando. Então, a gente está distante mediante essa pandemia, né, gente? Que está assustando o mundo, inclusive o Brasil. Então, por isso que a gente está em quarentena. Mas a gente vai estar toda sexta-feira, enquanto a gente está em quarentena, nos encontrando virtualmente. Bom, no nosso último encontro, nós trabalhamos as colonizações. Trabalhamos a colonização inglesa. Não sei se vocês estão lembrados, está até no primeiro capítulo da apostila de vocês, onde nós falamos da colônia de exploração, colônia de povoamento, falamos de que maneira esses ingleses vêm para a América do Norte, né? A gente falou que eles não foram obrigados para virem, na verdade, foi de livre e espontânea vontade. Nós falamos que eles trouxeram recursos para investir nessa terra. Trabalhamos toda a estrutura dessa colonização inglesa. Depois nós trabalhamos a colonização espanhola, né? Que é um país vizinho de Portugal, né? Que a gente chama inclusive esses dois países de Península Ibérica. Bom, na colonização espanhola, nós trabalhamos que foi colonização totalmente de exploração, com o objetivo de encontrar prata, né? Até porque a mentalidade naquele momento na Europa prata significa poder, reinos fortes. E nós vimos que é um território muito grande aqui na América. Então, a coroa espanhola ela encontrou alguns mecanismos para administrar essa colônia. Trabalhamos com as capitanias hereditárias nessa colônia, trabalhamos com os vice-reinos e nós percebemos que eles foram se agrupando de acordo com as características econômicas, né? E a gente viu também as características, como foi a questão administrativa aqui também. Bom, e aí nós viemos, claro que nós falamos outras questões da colonização espanhola, mas aí até que nós chegamos à colonização portuguesa. Na colonização portuguesa nós trabalhamos que, bom, Portugal sabia que existia prata aqui no Brasil, mas nesse primeiro momento não chegou a encontrar. Mas o que Portugal faz? Portugal sabia que essa terra era preciosa. Até porque já havia notícia da Espanha que tinha encontrado nas suas colônias metais preciosos. Então Portugal vai de 1500 a 1530, trabalha com o período pré-colonial, ou seja, trabalha com expedições guarda-costa, né? Que nós víamos várias, mas que não deram certo. Não deram certo por quê? Mediante a extensão territorial do Brasil, que é enorme. Então nunca conseguia, aliás, nunca não, mas muitas vezes não conseguia dar conta das invasões dos franceses, dos holandeses, que eram os principais inimigos, né? Que ameaçavam que ameaçavam o poder de Portugal sobre esse território, a posse de Portugal sobre esse território. E a gente viu de que forma então Portugal resolveu nesse período da pré-colonização, né? Cedendo a terceiros, a particulares, a exploração de algo que eles acharam mais precioso aqui no Brasil no primeiro momento, que foi o pau-brasil. E a gente viu qual foi essa relação que esses particulares tiveram aqui no Brasil, trabalhando com o índio através do escambo. A gente viu todas essas questões. E a gente viu também na aula passada que Portugal, após 30 anos, mediante essas invasões, Portugal decide então trabalhar colonizar o Brasil com as capitanias hereditárias, que já foi uma ação que Portugal tinha feito anteriormente em uma das suas colônias, bem menor que o Brasil. Bom, e aí vem por isso que a gente vê a estrutura do Nordeste muito dividida, né? Mas nós vimos que, mediante os donatários, eles mesmos têm que investir na terra. Nós vimos que das 15, só 2 que deram certo, foi a de São Vicente e a de Pernambuco. Deram certo mediante a atividade econômica, que foi a plantação da cana e o solo muito propício para isso. Algumas outras cidades, poucas inclusive, que os donatários se interessaram a vir para investir, teve uma resistência, que foi o índio. O índio muitas vezes invadia aquelas vilas, destruía aquelas vilas, então, e mais alguns outros fatores, né, que a gente já trabalhou. Então, mediante a isso, 2 que deram certo. Bom,
Que vai ser a nossa aula de hoje? Qual é o assunto da nossa aula de hoje? Bom, eu falei que vocês têm agora alguns pontos, é óbvio, do que nós trabalhamos nas aulas anteriores, né? Claro que na apostila tem muito mais questões que nós discutimos, que se eu for falar aqui, a gente vai fazer um vídeo de 2 horas. Bom, hoje nós iremos trabalhar a expansão territorial do Brasil e, se der tempo, e creio que vai dar, porque eu estou super empolgado, a gente vai trabalhar também a mineração no Brasil colonial, mas especificamente pretendo fazer agora trabalhando com a expansão territorial. Bom, sabemos que então o Brasil está sendo colonizado. E quais serão as ações da coroa portuguesa? Uma das ações muito importantes para a expansão territorial do Brasil vai ser as missões. Essas missões, na verdade, são feitas por bandeirantes. Bandeirantes que têm 2 finalidades. Uma, capturar índios para trabalhar nas lavouras. 2, procurar metais preciosos. Então são eles que vão para o interior do Brasil, tá? Até porque no litoral nós já sabemos que não se encontrou algo que levasse a Portugal a investir no Brasil. Bom, e aí, pessoal, a gente vai ver que essas missões vão possibilitar também que surjam inúmeras cidades e a população ela começa então também a se multiplicar. Surgindo as cidades, população se multiplicando, vai se criar algumas estradas, né? Até porque para que as pessoas possam estar circulando com as mercadorias. E aí, pessoal, a gente vai ver que algumas das pessoas vão vir inclusive da Europa. Bom, uma das atividades extremamente importantes além das missões, muito importante, que eu falei agora, né, das missões com os bandeirantes, uma outra ação muito importante para a ocupação do interior do Brasil foi a questão da pecuária. Bom, se nós sabemos, nós já discutimos algumas vezes isso, e a gente vai falar hoje também um pouco sobre isso, que a mineração, né, possibilitou a questão do ir para o interior do Brasil. Eu quero falar que a pecuária ela foi um outro fator. Por que a pecuária? Bom, nesse período no Brasil, a principal atividade econômica não é a cana, né? É a cana de açúcar que é a principal atividade econômica. Existe uma importância muito grande. Porém, paralela a ela, a gente vai ter a pecuária, que vai ser muito importante para quê? A pecuária vai ser importante como força motriz. Para os engenhos, como por exemplo, né? Ela vai ser necessária para transporte também, os animais transportando também, né? E além também de você poder estar utilizando o couro desse animal, o fornecimento de couro desse animal. Ele é usado para diversas finalidades, né? Como por exemplo roupa, calçados, móveis. Então a pecuária ela foi também uma atividade importante no Brasil, e até porque ela era uma das responsáveis para que as pessoas pudessem estar indo para o interior, sempre às margens de rios, nesses currais, né? Lembrar vocês então desses currais que eu acabei de dizer, né? Nesses currais, geralmente eles surgiram, os primeiros deles, né? Eles surgiram, né? Essas fazendas, elas surgiram em volta de alguns rios. Geralmente, um dos rios que eu lembro era o Rio São Francisco. Então os currais surgiram em volta com essa pecuária. Bom, e aí com essa pecuária surge uma frase interessante, que são estanceiros. O que são os estanceiros? O que são as estâncias? Na verdade, eram locais, eram grandes fazendas, né, com criação de gado. E aí, pessoal, geralmente essas fazendas, então, elas que davam suporte, né, na alimentação, como por exemplo, né? E aí, pessoal, também eu acho importante ressaltar para vocês, em relação ao interior, que com essas entradas, com essas bandeiras, vai chegar a alguns territórios nesse período colonial, lá no século XVIII, vai chegar a alguns territórios, como por exemplo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, né?
com o objetivo de quê? De ampliar o mercado interno do rebanho, que ia crescendo. E aí, pessoal, esse mercado do rebanho ia crescendo e com isso surge o charque. O que era o charque? O charque é a carne salgada, que passou a ser uma atividade econômica. Vou dizer vocês, não é a principal é a cana-de-açúcar, tá? Bom, então eu disse para vocês que as missões, eu disse para vocês que a pecuária foram dois elementos importantes para se ir para o interior do Brasil, né? E aí, pessoal, uma outra ação muito importante, além das missões da pecuária, é a questão da Companhia de Jesus, né? Com os nossos jesuítas. Esses jesuítas que no primeiro momento chegaram às colônias com o objetivo de evangelizar, né? E aí eles foram muito sábios, porque eles utilizaram, imagina, índios com vários dialetos diferentes, e eles utilizaram do teatro, né? Para poder, da dramatização, para poder conseguir passar a mensagem para o nativo. E conseguiram. Claro que muitos resistiram, mas tiveram uma missão com sucesso. Tanto que esses jesuítas, eles fizeram o quê? Trabalhando no catolicismo, né? É óbvio, né? Adepto do catolicismo, eles vão, principalmente na região norte, os jesuítas, eles vão trabalhar com a mão de obra indígena para extrair as drogas do sertão. Isso não é escravidão, ou é? Fica um questionamento para vocês. Os jesuítas trabalham com a mão de obra indígena para explorar as drogas dos sertões. Isso acontece exatamente no século XVIII também, onde os jesuítas eles vão acumular riqueza, vão acumular terras, e é óbvio, eles também vão acumular ódio das pessoas que veem eles como protetores dos índios, porque os jesuítas também eles foram principais barreiras em relação aos bandeirantes que invadiam as aldeias. Então eles fizeram resistência a isso, né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria repetir o que são drogas dos sertões. Drogas dos sertões, pessoal, são castanha, uruncu, vários produtos dali. Mas isso acontecia nessas missões, onde, como eu disse para vocês, os índios, de uma certa forma, ficavam sob a proteção desses jesuítas, onde os bandeirantes não via isso com bons olhos, tá? E é claro que os jesuítas foram resistentes, porque ali mostrava o espaço de poder deles. Essas missões mostravam o espaço de poder deles, né? Para penetrar no interior do Brasil, a gente fala de outras ações. A gente fala de entradas e a gente fala de bandeiras. Entradas são expedições patrocinadas por Portugal, mas logo para o litoral do Brasil, não tem a função de ir para o interior. Já as bandeiras não, as bandeiras são patrocinadas por particulares, aí sim, é para ir para o interior do Brasil, para procurar índios, para procurar metais preciosos, né? Então foi assim que foi se dando a ocupação do interior do Brasil. A gente pode falar aí de duas cidades. E é claro, a gente pode falar de duas cidades, a gente pode falar de São Vicente e a gente pode falar de São Paulo, né? É claro que nessa ida, buscando as drogas do sertão e tentando também escravizar os índios, né? A gente vai ver que surge algumas cidades, né? Vai se destacar principalmente por causa do comércio desses nativos. As cidades mais importantes que eu mencionei agora há pouco, que é de São Vicente e que também é a de São Paulo. Bom, a gente vai ver também uma outra ação que os portugueses vão fazer aqui no Brasil para a questão da ocupação, que é a questão do sertanismo de contrato. O que é isso? Vai ser com a ausência de uma força pública que garantisse a paz aos proprietários dos senhores de engenho, né, de terra, proprietários de terra, vai se recorrer ao serviço
para ir para o interior. E a gente vai ver para enfrentar esses nativos, que chama-se de selvagem. Então, para enfrentar esses nativos, esses sertanejos de contrato, eles vão para o interior em troca de um salário, tá? Bom, nessa questão a gente já sabe o tempo todo que o intuito também é procurar encontrar metais preciosos, e se encontra. Quem vai encontrar vai ser os paulistas, né? Vai encontrar exatamente na região do centro-oeste do Brasil, tá? E aí vai haver um confronto. Vai haver um confronto entre os paulistas, vai haver um confronto entre os mineiros, entre as pessoas que não são daquele espaço, que a gente chama de forasteiros, né? E esse confronto entre os paulistas e os forasteiros, a gente chama de Guerra dos Emboabas. Bom, após algum tempo de confronto, né? Quem vai sair vitorioso, os vitoriosos serão os forasteiros. Por que isso? Porque, lembrar a vocês, que toda exploração, o recurso ia para a coroa portuguesa, a maior parte para a coroa portuguesa. Então, quanto mais gente explorando, mais lucro a coroa portuguesa iria obter, tá? Então, a Guerra dos Emboabas, eu acho muito importante que a gente sempre guarde, né? Bom, e aí vem aquela pergunta, meus amados do segundo ano. O Brasil do Tratado de Tordesilhas, aquele território existe agora? Não, não existe. Não existe, a gente sabe, por causa da União Ibérica, né? Que a coroa, o reino português passou também a ser governado pelo rei da Espanha, né? E aí, gente, e também por causa dessas ações de ir para o interior do Brasil, dos bandeirantes, por exemplo, das missões, por exemplo. E aí, pessoal, vão surgir no decorrer desse processo alguns tratados. Vai surgir o Tratado de Utrecht, vai surgir o Tratado de Madrid, vai surgir o Tratado do Parma, vai surgir o Tratado de Santo Ildefonso, vai surgir o Tratado de Badajoz. O tratado para mim que é muito importante, claro que todos são importantes, mas que eu levo em destaque é o Tratado de Madrid, em 1750, que é ele que vai dar mais ou menos o formato que o Brasil tem hoje, tá? Bom, nós falamos da cana, nós falamos do ouro, né, pessoal? Tinha alguma outra atividade? Né? Nós falamos também da pecuária, né? Bom, sim, paralelo a isso, nós temos outras atividades econômicas, até fruto dessa produção da cana, como por exemplo, nós temos algumas atividades que a gente chama essas atividades de atividades secundárias, né? Então é onde que a gente vai ver que vai estar se produzindo a rapadura, vai estar se produzindo a aguardente, vai estar se produzindo, como por exemplo, o próprio fumo, o tabaco, e a produção do fumo e o tabaco é de extrema importância, porque são esses produtos que vão servir para que os portugueses aqui no Brasil façam essa comercialização com a troca de escravos lá no continente africano. Então vai se utilizar muito o tabaco e o fumo, então isso é importante. Bom, também vai ter a própria produção de algodão. E aí, pessoal, eu acho muito importante lembrar vocês, estou falando de produção de algodão. Isso é algo muito propício para o início de uma industrialização, né? Mas aí o que acontece? Em 1785 vai surgir um alvará, onde a coroa portuguesa vai estabelecer o seguinte, que a confecção de tecido rústico e de algodão vai ser proibido. Ou seja, vai conduzir para que o consumo aqui no Brasil, colônia, seja feito através de compras da Europa. Então, com isso, pessoal, de produtos vindo da Europa. E é claro que aí eles lucram muito mais com isso, tá? Bom, e aí, pessoal, a gente vai perceber então que a metrópole, caso Portugal, vai
controlar diretamente essas ações aqui no Brasil colonial. E isso é claro que vai ser um fator que vai dificultar para que surja aqui no Brasil um embrião de uma industrialização. Isso vai acontecer tardiamente porque esse alvará proíbe que o Brasil produza a sua própria roupa, né? Tem que comprar de Portugal. Quem faz isso é a Dona Maria, que na época era conhecida como Dona Maria Louca, né? Bom, nós fechamos então agora a nossa fala falando sobre a conquista do interior do Brasil, reforçando com vocês pecuária, reforçando para vocês as entradas e bandeiras, reforçando para vocês também, que eu acho muito importante, né, a questão dos próprios tratados que vão surgindo, tá bom? Agora a gente vai trabalhar um outro ponto que está na mesma apostila, que é a questão da mineração. Bom, pessoal, para a mineração me chama a atenção, e vocês têm na apostila de vocês, essa gravura aqui. Parece um formigueiro, né, gente? Parece um formigueiro. E é isso. Quando eu mostrei para vocês que na região central, na aula agora há pouco, falei que na região central se encontra o ouro, né? As notícias logo chegam à Europa também, a várias partes do mundo, né? E não demora muito para que aconteça isso. Essa imagem que vocês viram agora, né? Parecendo com um formigueiro, as minas. Bom, vou procurar falar um pouco rápido, porque eu sei que o nosso vídeo já está um pouco longo. Embora eu esteja morrendo de saudade de vocês, mas eu sei que está um pouco longo. Vou procurar falar um pouco mais rápido isso aqui. Bom, e aí, pessoal, a primeira coisa que eu acho interessante é o seguinte: a coroa portuguesa logo procura tirar o que é dela. Como? Cria o quinto. O que é o quinto? O quinto é o seguinte: a quinta parte do que era explorado, que era tirado, ficaria para a coroa portuguesa, né? Então, ou seja, todo o ouro extraído, a quinta parte iria para a metrópole. Bom, surge as intendências das minas, porque é claro, com essa descoberta do ouro, a estrutura do Brasil ela vai também mudar, né? Então vai surgir aí as intendências das minas, que vão ser órgãos responsáveis pela organização das atividades mineradoras. Vai surgir também alguns postos de fiscalizações e vai surgir a casa de fundição. Bom, e o porquê que surge a casa de fundição, pessoal? A gente vai ver que o contrabando do ouro aqui no Brasil vai acontecer muito forte. Então, a coroa portuguesa, e não tinha-se muito como fiscalizar isso. Então, a coroa portuguesa cria as casas de fundições para que todo o ouro produzido aqui no Brasil saísse em barra e com selo português. Caso se encontrasse, algum desses fiscais encontrasse ouro que fosse em pó, já entenderia que isso era contrabando. Então essa pessoa já seria presa como inimigo da coroa portuguesa. Bom, essa ação evitaria sim o contrabando, sim, mas todo mundo ia ficar satisfeito com isso? Não. Temos uma pessoa aí chamada Filipe dos Santos que não ficará feliz com isso, né? Até porque a coroa portuguesa ela cria algumas ações que vai deixar alguns colonos aqui muito insatisfeitos, como por exemplo a questão do recolher os 100 arrobas de ouro. Gente, é muito ouro. 100 arrobas, que é exatamente 1.500 quilos, que é o valor mínimo. Detalhes: a gente sabe que nesse momento, aqui no Brasil, não se tinha uma técnica aprimorada para se explorar esse ouro. Não tinha, gente. Como hoje se tem, né? No século XXI. Então tudo é muito rudimentar. Então, a tendência desse ouro está acabando, está em escassez. A coroa portuguesa não entende muitas vezes que esse ouro está em escassez. Acha que está diminuindo por causa de roubo, né? E aí, o que a coroa portuguesa faz? Ela tirava um dia no ano para cobrar o ouro que estava sendo devido. E essa ação nós chamamos de derrama.
que é uma ação extremamente violenta, pessoal, porque nesse momento, nesse dia, a coroa portuguesa, os soldados da coroa portuguesa, né, representando a coroa portuguesa, invadem a casa das pessoas e tiram tudo aquilo que elas têm de valor, né, até completar o que se deve à coroa portuguesa, né. Nós temos algumas pessoas que vão se revoltar, né, com essas ações da coroa portuguesa. A gente vai ter a Inconfidência Mineira, com o Tiradentes, né, mas antes a isso ainda, mediante a criação da Casa de Fundição, nós vamos ter o Filipe dos Santos. O Filipe dos Santos, ele vai exigir o fechamento, né, dessas casas de fundição. O que a coroa portuguesa faz? A coroa portuguesa vai e ganha tempo com essa ação. Ganha tempo, resumindo, finalizando essa ação, Filipe dos Santos, ele é esquartejado. O que isso significa? Significa, pessoal, que todos os movimentos contra a coroa portuguesa simboliza que terá esse mesmo desfecho, tá? Então, Filipe dos Santos, ele acaba sendo, seu corpo acaba sendo esquartejado, né? Ele acaba sendo morto, né? Bom, e aí, pessoal, eu acho também interessante lembrar a vocês como que era feito esse trabalho nas minas. Esse trabalho nas minas eram feito em condições desumanas, muitas vezes, né? A gente vai ver, né, que a relação de trabalho nas minas era muito mais pesada do que as relações na lavoura açucareira, né? E aí, gente, o tempo médio útil dos escravos, imagine só, era de 5 anos trabalhando na mina. Mas por que isso? Por causa da presença de gases tóxicos. Então eles acabavam morrendo muito cedo também, tá? Bom, e aí, pessoal, em 1730 vai ter descoberto um elemento fundamental: o diamante. O diamante, ele vai ser descoberto no Brasil, né, nesse período, e ele vai impulsionar muito a mineração no Brasil. Bom, e aí, quem vai ter direito a explorar esse diamante? Finalmente, quem mora no Brasil? Não. Continuará sendo a coroa portuguesa. Só a coroa portuguesa que poderia conceder direitos à exploração a particulares, tá? Bom, e aí, pessoal, a gente vai ver então, né, que mediante essa mineração aqui no Brasil, como eu falei anteriormente, vai se ter uma rotina na cidade, uma vida na cidade, né? As cidades vão ficarem mais presente, digamos assim, né? As pessoas vão estarem mais indo à cidade. Bom, até que a gente vai ver também algo importante nesse período, que é um tratado entre Portugal e a Inglaterra. É claro que a Inglaterra queria parte dela, né? Mas o Brasil pertencia, pelo pacto colonial, a Portugal. Bom, e qual é a forma que a Inglaterra vai encontrar de ter a sua fatia no bolo? Vai se criando um tratado de Mentuém. O que significa esse tratado? Resumindo, esse tratado vai ser criado em 1703, entre a Inglaterra e Portugal, onde Portugal comprará vinhos, aliás, a Inglaterra comprará vinhos de Portugal e Portugal comprará pães da Inglaterra. É óbvio, né, gente, que essa relação a gente já viu que é uma relação desvantajosa para Portugal. Portugal comprará tecidos e a Inglaterra comprará vinhos. Bom, a compra de tecidos de Portugal chegava muitas vezes a 60%. E aí o que acontece? Como que era feita essa balança para equilibrar a economia? Era enviado ouro extraído do Brasil para a Inglaterra, né? E um grande quantitativo. Acredita só não, tenho certeza, que se alguém for à Inglaterra e for visitar alguma igreja, vai ver ali ouro extraído aqui do Brasil, tá? Bom, é importante falar para vocês
que essa exploração, né, essa descoberta da mineração vai provocar algumas mudanças na vida da colônia, né, que eu já mencionei agora há pouco, né? Entre elas a questão do eixo econômico, que antes ele estava muito na região, o eixo econômico da colônia estava muito na região nordestina e ele passa agora para a região sudeste. Bom, e aí a gente vai principalmente na região da cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Minas Gerais, né? E a gente vai passar a ter uma vida urbana, que eu mencionei agora há pouco, com atividade de comércio, atividades bancárias, com funcionários públicos, com profissionais liberais, né? Enfim, a gente vai ter aí também uma formação de uma classe média, né? Formado por mineradores, formados pelo próprio clérigos, formados por militares, formados por funcionários liberais, enfim, por vários. E aí, pessoal, a gente chega falando sobre a mobilização ou mobilidade social, né? Nesse período, na sociedade açucareira, né, nesse período colonial, na sociedade açucareira, o indivíduo pobre tinha a possibilidade de enriquecer rapidamente. Isso explica o aumento do trabalho livre, né? Se você for olhar nas próprias gravuras do livro, você vê trabalhos livres, pessoas vendendo frango, pessoas vendendo ovos, né? E aí, pessoal, isso vai explicar, além do aumento do trabalho livre, vai explicar o surgimento de uma sociedade menos aristocrata que a sociedade açucareira. Bom, a gente vai ter aí o escravo também de ganho, né? Que é aquele escravo que gozava da maior liberdade, que circulava entre as pessoas que estavam vendendo alguns produtos, né? E aí, pessoal, eu acho também importante, além de falar dos escravos de ganho, eu acho importante também falar das irmandades religiosas, né? O que é isso, né? Essas pessoas, eram pessoas que tinham um prestígio social, um prestígio econômico, tá? Bom, dessa forma a gente vai perceber, né, que nessa irmandade religiosa, quem já teve a oportunidade de ir a Minas Gerais, né, a Ouro Preto, vai entender o que estou dizendo. Com a cana-de-açúcar, depois inclusive com a mineração, essas irmandades religiosas, elas vão mostrar muito forte o seu poder. Dentro da igreja, como por exemplo, se você for a uma cidade de Minas Gerais, você vai ver que tem 4, 5 altares. E cada altar muito mais grandioso que o outro, né? Coberto, folheados de ouro. O que isso representava? Isso representava aquela família de poder daquela região, né? Representava a força daquela família naquela região. Isso que significa as irmandades religiosas. E é claro, a gente vai ter também, com isso, igrejas menores, né? Que é a construída por escravos, já que os escravos não poderiam participar desse grupo, entrar dentro dessas igrejas, né? Até porque, vamos lembrar, aqui no Brasil se fez um trabalho muito forte de evangelizar não só os índios, mas também os negros, tá? Bom, e aí a gente vai ver que essa tendência do ouro, a gente vai ver que surge aqui no Brasil, até por causa desse enriquecimento, né? Surge uma literatura, surge uma arte aí, chamada arte barroca, né? Essa arte barroca, ela e aí vocês veem isso em literatura, não vou falar isso profundamente, porque vocês vão ver isso em literatura, ela surge com material usado de madeira e de pedra e sabão. Um dos principais escultores, nós podemos falar aqui, eu quero falar para vocês do Aleijadinho, né? Um grande escultor que vocês olham em Minas Gerais, tanto nas esculturas da igreja ou em praças públicas, você tem ali as obras dele, né? Estou fechando um assunto, né? Dizendo para vocês então que esse período da mineração vai possibilitar também, né?
que alguns familiares mandem seus filhos para estudar na Europa. E ao estudar na Europa, né, o que vai acontecer? Eles vão, nessas universidades, como por exemplo, eles vão entrar em contato com ideias iluministas e eles vão trazer essas ideias para o Brasil, tá? Bom, e aí essas ideias vão ser discutidas entre intelectuais, entre políticos cientistas e entre alguns administradores, tá? São esses contatos com a Europa e trazer do Brasil, dessas ideias iluministas, que vai trazer para o Brasil alguns movimentos com a intenção separatistas. Um exemplo desse é a Inconfidência Mineira, que vai estar ocorrendo em 1789, né? Com a intenção de separar o Brasil. Porque aqui no Brasil houve dois tipos de movimento. Houve o movimento nativista e houve o movimento separatista. Movimento nativista, aquele que eu falei para vocês anteriormente, do Filipe dos Santos, ele era nativista, ou seja, ele estava muito indignado pela coroa portuguesa ter criado a Casa de Fundição. Ele queria separar o Brasil de Portugal? Não, ele queria acabar essa Casa de Fundição. Diferente já da Inconfidência Mineira, que eu estou falando agora, com esses contatos com as ideias iluministas, desses estudantes que foram para a Europa. A Inconfidência Mineira, sim, desejava tornar o Brasil independente de Portugal. Beijo no coração de vocês, até a próxima sexta.